Oi, pessoas! E aí, vamos fazer a leitura da Bíblia? A gente vai ler nesse vídeo a Epístola de São Paulo aos Hebreus. Vem comigo? Capítulo 1. Deus nos fala agora por meio do seu próprio Filho. Deus, tendo falado muitas vezes, de muitos modos, no outro tempo, aos nossos pais pelos profetas, ultimamente nestes dias, falou pelo Filho, ao qual constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também os séculos, o qual, sendo o resplendor da glória e a figura da sua substância, sustentando tudo com a palavra da virtude, havendo feito a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Superioridade da nova aliança sobre a antiga, parte dogmática. A. Seu mediador é Jesus. 1. É superior aos anjos. Porque o qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e eu te gerei hoje? E outra vez: Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho? E a segunda vez, quando introduz ao primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Assim mesmo sobre os anjos diz: O que faz aos anjos espíritos e aos seus ministros chamas de fogo. Mas, acerca do Filho, diz: O teu trono, ó Deus, subsistirá no século do século. Vara será da equidade, a vara do teu reino. Tu amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com um óleo de alegria sobre os teus companheiros. E noutro lugar, tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos se envelhecerão como vestido. Tu o mudarás como uma capa, e eles serão mudados. Mas tu és sempre o mesmo, e os teus anos não minguarão. Pois a qual dos anjos disse alguma vez: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estados de teus pés? Porventura são todos os espíritos uns administradores enviados para exercer o seu ministério a favor daqueles que hão de receber a herança da salvação? Aplicação aos fiéis, maior fidelidade. Capítulo 2. Portanto, é-nos necessário guardar mais exatamente as coisas que temos ouvido, para que não suceda que não nos esqueçamos. Porque se a lei que foi anunciada pelos anjos ficou firme, e toda prevaricação e desobediência recebeu dessa justa retribuição que merecia, como evitaremos nós se desprezarmos tão grande salvação? A qual, tendo começado a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada entre nós pelos que a ouviram, confirmando ao mesmo tempo Deus com sinais e maravilhas, com virtudes diversas e com dons do Espírito Santo, que repartiu segundo a sua vontade. Motivo da morte de Jesus. Porque Deus não submeteu aos anjos o mundo vindouro de que falamos. Em um certo lugar, deu testemunho, dizendo: Que coisa é o homem que assim te lembras dele, ou o filho do homem que assim o visitas? Tu o fizeste por um pouco de tempo menor do que os anjos. Tu o coroaste de glória e de honra, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Tu lhe sujeitaste todas as coisas, metendo-lhes debaixo dos pés. Ora, uma vez que ele lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele ficasse sujeito. Contudo, nós não nos vemos ainda que lhe seja sujeito tudo, mas aquele Jesus que por um pouco foi feito menor que os anjos, nós o vemos pela paixão da morte, coroado de glória, para que pela graça de Deus gostasse a morte por todos, porque convinha que aquele por quem são todas as coisas e por quem todas existem, havendo de conduzir muitos filhos à glória, consumasse pela paixão do autor da salvação deles, porque o que santifica e os que são santificados, todos vêm do mesmo princípio. Por essa causa, não tem rubor de lhes chamar irmãos, dizendo: Anunciarei o teu nome, meus irmãos, louvar-te-ei no meio da igreja. E outra vez, eu confiarei nele, e noutro lugar, aqui estou eu e os meus filhos que Deus me deu. Porquanto os filhos tiveram carne e sangue comum, ele também participou igualmente das mesmas coisas, para destruir pela sua morte ao que tinha o império da morte, isso é, o diabo, para livrar aqueles que pelo temor da morte estavam em escravidão toda a vida. Porque ele em nenhum lugar tomou aos anjos, mas tomou a decência de Abraão,
por onde foi conveniente que ele fizesse em tudo semelhante a seus irmãos, para vir a ser diante de um Deus um pontífice compassivo, fiel no seu ministério, a fim de expiar os pecados do povo, porque à vista tudo quanto ele padeceu, e enquanto foi tentado, é poderoso para ajudar também aqueles que são tentados. Jesus Cristo é superior a Moisés. 2. Capítulo 3. Pelo que, santos irmãos, que sois participantes da vocação celestial, considerai ao apóstolo e ao pontífice da vossa confissão, Jesus, o qual é fiel e é o que constituiu, assim como também Moisés, o que era de toda a sua casa. Porque este é tido por digno de tanto maior glória que Moisés, o quanto o que edificou a casa e tem maior honra que a mesma casa. Porque toda a casa é edificada por algum, mas o que criou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, era fiel em toda a casa de Deus, como um servo para testificar aquelas coisas que haviam de se anunciar. Mas Cristo, como filho, manda em sua própria, a qual casa nós somos outros, contanto que tenhamos firme confiança e a glória da esperança até o fim. Aplicação: fidelidade a Jesus Cristo. Pelo que, como diz o Espírito Santo, se vós ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como sucedeu quando o povo estava no deserto, no lugar chamado contradição e tentação, onde vossos pais me tentaram, provaram e viram as minhas obras, por espaço de 40 anos. Isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram de coração. Eles não conheceram os meus caminhos. Assim lhes jurei a minha ira: não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que não se ache talvez algum de vós num coração corrompido da incredulidade, que se aparte do Deus vivo. Mas admoestai-vos vós mesmos uns aos outros cada dia, durante o tempo em que a Escritura chama hoje, para não acontecer que algum de vós, seduzido pelo pecado, caia na obduração. Porque é verdade que nós somos incorporados como Cristo, mas isso é debaixo da condição que nós conservemos inviolavelmente até o fim o novo ser que começamos a ter nele. Enquanto se nos diz hoje, se vós ouvirdes sua voz, não endureçais vossos corações, como sucedeu no lugar chamado contradição. Porque alguns, depois de a terem ouvido, irritaram a Deus com as suas contradições. Mas não foram todos os que Moisés tinha feito sair do Egito. Contra quem estivesse indignado 40 anos? Porventura não foi contra aqueles que pecaram, cujos cadáveres ficaram estendidos no deserto? E quais são aqueles a quem Deus jurou que não entrariam no lugar o seu descanso, senão aqueles que foram incrédulos? E nós, vendo que eles não puderam lá entrar por causa da sua incredulidade. Capítulo 4. Temamos logo não suceda que, desprezando a promessa do que nos foi feita, entrar no descanso de Deus, haja dentre vós algum daquele que seja excluído, porque tanto a nós foi anunciado como também a eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, por sendo acompanhada da fé que eles tinham ouvido. Porque nós, que temos crido, havemos de entrar naquele descanso, de maneira que disse: como eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E Deus fala daquele descanso que se seguiu à consumação das suas obras na criação do mundo. Porque em certo lugar, disse assim no sétimo de todas as suas obras. E outra vez aqui: não entrarão no meu descanso. Porque ainda resta que alguns entrem nele, que aqueles a quem primeiro foi anunciado, que não entraram pela sua incredulidade, assina de novo um certo dia, que ele chama hoje, dizendo por Davi, tanto tempo depois como acima se disse: hoje, se ouvir de sua voz, não queirais endurecer os vossos corações. Porque se Jesus lhe houvera dado repouso, nunca, jamais ao depois falaria do outro dia. Pelo que resta um dia de repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu descanso, esse também descansou das suas obras, assim como Deus das suas. Apressemo-nos, pois, a entrar naquele descanso, para que nenhum caia em igual exemplo de incredulidade. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que toda a espada de 2 gumes, que chega até o íntimo da alma e do espírito, também juntas e médulas, e discerne do pensamento a intenção do coração. Não há nenhuma criatura que esteja encoberta no seu acatamento, mas todas as coisas estão nuas e descobertas aos olhos daqueles quem falamos. B. Sacerdócio de Jesus
perfeito sumo sacerdote é superior ao sacerdócio levítico. Tendo nós, pois, aquele grande pontífice que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, conservemos a nossa confissão, porque não temos um pontífice que não possa compadecer-se das nossas enfermidades, mas que foi tentado com todas as coisas à nossa semelhança, exceto o pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e de achar graça para sermos socorridos em tempo oportuno. Porque todo pontífice, assunto de entre os homens, é constituído a favor dos homens naquelas coisas que se referem a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, o qual se possa condoer daqueles que ignoram e erram, porquanto ele também está cercado de enfermidade, e por essa causa deteve tanto pelo povo, como também a si mesmo, oferecer sacrifício pelos pecados, e nenhum usurpa para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como a Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer pontífice, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da mortalidade, oferecendo com um grande brado e com lágrimas, preces e rogos ao que podia salvar da morte, foi atendido pelo seu humilde respeito. E, na verdade, sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Pela sua consumação, veio se fazer autor da salvação eterna. Para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus pontífice segundo a ordem de Melquisedeque, do qual temos muitas coisas que dizer e difíceis de declarar, porque sois fracos para ouvir. Porque devendo vós já ser mestres pelo tempo, tende ainda necessidade de que vos ensinem quais são os elementos do princípio das palavras de Deus, e vos tende tornados tais que haveis menester leite, e não mantido sólido. Porque todo aquele que usa de leite é incapaz da palavra justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é dos perfeitos, daqueles que pelo costume têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Pelo que, deixando os rudimentos do que começam a crer em Cristo, passemos às coisas mais perfeitas, não lançando de novo o fundamento da penitência das obras mortas e da fé em Deus, da doutrina sobre os batismos, como também da exposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto é o que nós faremos, se Deus permitir, porque é impossível que os que foram uma vez iluminados, que tomaram já o gosto ao dom celestial e que foram feitos participantes do Espírito Santo, que gostaram igualmente a boa palavra de Deus e a virtude dos séculos vindouros, e depois disso caíram, é impossível, digo, que eles tornem a ser renovados pela penitência, pois crucificaram de novo ao Filho de Deus em si mesmos e o expõem ao ludíbrio. Porque a terra que se embebede, a chuva que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa, a aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas ela se produz espinhos e abrolhos e é reprovada, e está perto da maldição, cujo fim é ser queimada. Porém, se vós outros, ó muito amados, esperamos melhores coisas e mais vizinhas à salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para que se esqueça da vossa obra e da caridade que mostrardes em seu nome, porque os que haveis subministrado o necessário aos santos, ainda o subministrais. Mas desejamos que cada um de vós mostre zelo até o fim, por complemento da sua esperança, para que não vos façais frouxos, mas imitadores daqueles que por fé e paciência hão de herdar promessas. Porque quando Deus fez a Abraão a promessa, como não teve outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. Assim, esperando com larga paciência, alcançou a promessa, porque os homens juram pelo que há maior que eles. É o juramento que é a maior segurança para terminar todas as suas contendas. Pelo que, querendo Deus mostrar mais seguramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, interpôs o juramento, para que por duas coisas infalíveis pelas quais é impossível que Deus minta, tenhamos uma poderosíssima consolação. O que pomos o nosso refúgio em alcançar a esperança proposta, ao qual temos uma âncora segura e firme da alma, que penetra até as coisas do interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, sendo constituído pontífice eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, superior a Abraão e a Arão. Capítulo 6. Capítulo 7. Perdão, gente. Capítulo 7.
Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que veio sair ao encontro de Abraão, quando ele voltava da matança dos reis que o abençoou, ao qual também Abraão deu o dízimo de todas as coisas. Primeiramente, quer por certo dizer rei da justiça, e depois também rei de Salém, que vem a ser rei da paz. Sem pai, nem mãe, nem genealogia, nem a princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois quão grande devia ele ser até o patriarca Abraão dos teus dízimos das melhores coisas. Certamente, os que entre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de tomar segundo a lei os dízimos do povo, isso é, seus irmãos, ainda que eles hajam saldo também os lombos de Abraão, mas aquele cuja linhagem não é contada entre eles tomou os dízimos de Abraão e abençoou o que tinham as promessas. Sem nenhuma contradição, o que é inferior recebe a bênção do que é superior. Certamente, tomam dízimos homens que morrem, mas ali os recebe de quem dá testemunho que vive. E para que assim diga, até mesmo Levi recebeu dízimos e foi dizimado em Abraão, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu a encontrar a Abraão e a perfeição pelo sacerdócio levítico, porquanto o povo debaixo deste é que recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que se levantasse depois do outro sacerdote, o chamado segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois mudado que seja o sacerdócio, é necessário que se faça também a mudança da lei, porque aquele a quem isso se diz é de outra tribo, ao qual nenhum serviu ao altar. Porque manifesta coisa que é da linhagem de Judá e nasceu nosso Senhor, na qual a tribo nada falou Moisés tocante aos sacerdotes. E ainda isso se manifesta mais calmamente. Se há a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, o qual não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida imortal. Porque diz assim, tu é, pois, o sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. O mandamento primeiro é, na verdade, abogrado pela sua fraqueza e inutilidade, porque a lei nenhuma coisa levou à perfeição, mas foi introdutora de melhor esperança pela qual nós chegamos a Deus. Outras prerrogativas do sacerdócio de Jesus Cristo. Quanto é mais para estimar o não ser instituído este sacerdócio sem juramento, porque os outros sacerdotes, na verdade, foram feitos sem juramento. Mas esse foi com juramento, porque aquele lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente. Entanto, Jesus foi feito fiador do testamento mais perfeito. E, na verdade, outros foram feitos sacerdotes em maior número, porquanto a morte não permitia que durassem. Mas este, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio eterno, e por isso pode salvar perpetuamente aos que por ele mesmo se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Porque tal pontífice convinha que nós tivéssemos santo inocente, imaculado e segregado dos pecadores, e mais elevado que os céus, que não tem necessidade, como os outros sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiramente pelos seus pecados, depois pelo do povo. Porque isso fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constituiu sacerdotes os homens que têm a enfermidade, mas a palavra do juramento, que é depois da lei, constituiu ao Filho perfeito eternamente. C. O sacrifício de Jesus é superior aos do Antigo Testamento. Capítulo 8. Tudo o que nós, porém, acabamos de dizer se reduz a isso. Temos um pontífice tal que será assentado nos céus à direita do trono da grandeza, ministro das coisas santas e aquele verdadeiro tabernáculo que fixou o Senhor e não o homem. Porque todo pontífice é constituído para oferecer os dons e vítimas, onde é necessário que se tenha também alguma coisa que oferecer. Se ele estivesse, pois, sobre a terra, nem sacerdote seria, havendo outros que oferecessem os dons segundo a lei, os quais servissem de modelo e sombra das coisas celestiais. Como foi respondido a Moisés, quando estava para acabar o tabernáculo, olha, disse, faze todas as coisas conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora aquele alcançou tanto melhor ministério, quanto é mediador ainda do melhor testamento, o qual está estabelecido entre melhores promessas. Porque se aquele primeiro houvera sido sem promessas, sem defeito, certamente não se buscaria lugar para o segundo. E assim diz, repreendendo-os, eis aí virão dias, o Senhor, e neles consumarei sobre a casa de Israel e sobre a casa de Judá um novo testamento.
não como o testamento que fiz com os pais deles nos dias que lhes peguei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles não perseveram no meu testamento. Por isso também eu os desprezei, diz o Senhor, porque este é o testamento que eu ordenarei à casa de Israel depois daqueles dias. E diz o Senhor, imprimindo as minhas leis na mente deles, e as escreverei também sobre o seu coração. Serei para eles seu Deus, e eles serão para mim o meu povo. Cada um não ensinará mais a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos eles conhecerão desde mais pequeno até o maior. Porque eu lhes perdoarei todas as suas iniquidades, e não me lembrarei de seus pecados. Chamando-o, pois novo. Dou por antiquado o primeiro, e o que se dá por antiquado envelhece está perto de perecer. O sacrifício da antiga e da nova lei. Capítulo 9. Primeiro, na verdade, teve também os regulamentos sagrados do culto e um santuário temporal, porque no tabernáculo que foi construído havia uma primeira parte, em que estava o candeeiro e a mesa, os pães da proposição, o que se chama santuário, e depois do segundo véu, o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, onde estava o turíbulo de ouro, a arca do testamento, coberta de ouro em roda por todas as partes, e na qual havia uma urna de ouro que continha o maná, a vara de Araão, que tinha florescido, e as tábuas do testamento. Sobre ela estavam os querubins de glória que cobriam o propiciatório. Mas não é aqui o lugar que falamos de tudo isso individualmente. Dispostas assim essas coisas, não há dúvida de que entravam sempre no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para cumprirem as funções dos seus ministérios. Mas no segundo só entrava o pontífice uma vez no ano, não sem sangue que oferecesse por suas próprias ignorâncias e pelas do povo, significando com isso o Espírito Santo que o caminho do pontuário não estava ainda descoberto, enquanto subsistia o primeiro tabernáculo, o qual é figura do que se passava naquele tempo, no qual se ofereciam dons e sacrifícios que não podiam purificar a consciência do que sacrificava por meio somente de manjares e de bebidas, e de diversas abolações e justiças da carne postas até o pontífice dos bem-vindouros. Mas por outro excelente e perfeito tabernáculo, não foi feito por mão de homem, isso é, não dessa criação, nem por sangue de bodes ou bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma só vez no santuário, havendo achado uma redenção eterna. Porque se o sangue dos bodes e touros e as cinzas espalhadas de uma novilha santifica os imundos para purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo se ofereceu a si mesmo, sem mácula a Deus, ampliará a nossa consciência das obras da morte para servir ao Deus vivo? É por isso que é o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a expiação daquelas prevaricações que havia debaixo do primeiro testamento, recebam a promessa da herança eterna, que têm sido chamados, porque onde há um testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque o testamento não tem força senão pela morte, de outra maneira não vale enquanto vive o que se fez o testamento, por onde nem ainda o primeiro foi celebrado sem sangue, porque Moisés, havendo lido todo o povo do mandamento da lei, tomando o sangue dos bezerros e dos bodes com água e com lã, tinta de escarlate e com hisopo, borrifou também o mesmo livro e a todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E rociou assim mesmo com sangue o tabernáculo de todos os vasos do ministério. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue. E sem efusão de sangue não há remissão. Era logo necessário que as figuras por certo das coisas celestiais fossem purificadas como tais coisas, mas que as mesmas coisas celestiais o fossem com umas vítimas melhores do que estas, porque não entrou em Jesus um santuário feito por mão de homem, que era a figura do verdadeiro, senão no mesmo céu, para se apresentar agora diante de Deus por nós outros. E não entrou para se oferecer muitas vezes a si mesmo, como o pontífice cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, lhe seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora apareceu uma só vez na consumação dos séculos para a destruição do pecado, oferecendo-se a si mesmo por vítima. Assim como está decretado os homens que morram uma só vez e que depois disso se siga juízo. Assim também Cristo foi uma só vez imolado para esgotar os pecados de muito, e a segunda aparecerá sem pecado aos que esperam para a salvação. Ineficácia do sacrifício da antiga lei e eficácia da nova lei.
Porque a lei, tendo a sobra de bens futuros, não a mesma imagem das coisas, nunca pode, por aquelas mesmas vítimas que se oferecem incessantemente a cada ano, fazer perfeitos aos que se chegam ao altar. De outra sorte, elas teriam cessado de se oferecer pelo motivo que não teriam ali em diante consciência de pecado, mas os ministros que uma vez foram purificados. Mas os mesmos sacrifícios se faz memória dos pecados dos anos, porque é impossível que com sangue de touros e bodes se tirem os pecados. Por isso é que o Filho de Deus entrando no mundo diz: Tu não quiseste óssea nem oblação, mas tu me formaste um corpo. Os holocaustos pelo pecado não te agradaram. Então disse eu: Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito em mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, dizendo acima: Porque tu não quiseste as hóstias, as oblações e os holocaustos pelo pecado, que nem te são agradáveis, e as coisas que se oferecem segundo a lei? Então disse eu: Eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. E assim, todo sacerdote se apresenta cada dia a exercer o seu ministério e a oferecer muitas vezes as mesmas hóstias que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido uma só hóstia pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, esperando o que resta, até que seus inimigos sejam postos por estrado de os seus pés. Porque com uma só oferenda, fez perfeitos para sempre aos que têm santificado. E o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: Este é, pois, o testamento que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Dando as minhas leis, escreverei sobre os corações deles e sobre os seus entendimentos. Acrescenta: Nunca, jamais me lembrarei dos pecados deles, nem das suas iniquidades, pois onde há a remissão destes, já não é necessária oferenda pelo pecado. Parte parenética. Exortação à preservação na fé. A meditação de Cristo. Portanto, irmãos, tende confiança de entrar no santuário pelo sangue de Cristo, seguindo este caminho novo e de vida que nos consagrou primeiro pelo véu, isso é, pela sua carne, tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos a ele com um verdadeiro coração, revestidos de uma completa fé, tendo os corações purificados de consciência má e lavados os corpos com água limpa. Conservemos firme a profissão da nossa esperança, porque fiel é o que fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros para que estimularmos a caridade e boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas alentando-nos e tendo mais 4 vezes que se chega o dia. Os castigos da apostasia. Porque se nós pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais hóstia pelos pecados, senão uma esperança terrível do juízo e o ardor do fogo zeloso, que há de devorar os adversários. Se algum quebranta a lei de Moisés, sendo-lhe provado com 2 ou 3 testemunhas, morre sem ele se ter consideração alguma. Pois quanto maiores tormentos credes vós que merece que pesar aos pés do Filho de Deus e tiver a conta de profano o sangue do testamento, em que foi santificado, e que ultrajar o Espírito de graça? Porque nós sabemos quem é o que disse: A mim pertence a vingança e eu recompensarei. E outra vez, julgará, pois, o Senhor ao seu povo. É horrenda essa coisa cair nas mãos do Deus vivo. Merecimentos já adquiridos. Trazei, pois, a memória nos dias primeiros, em que depois de haver sido iluminado, sofreste grande combate de trabalhos. Pois, por uma parte, com opróbrios e tribulações, foste na verdade feitos um espetáculo, e por outra foste feitos com companheiros dos que achavam do mesmo estado. Porque não só vós compadecestes dos encarcerados, mas levastes com contentamento que vos roubassem as vossas fazendas, conhecendo que tendes patrimônio mais excelente e durável. Não queirais, pois, perder vossa confiança, que tenha crescido o galardão. Porque vós é necessária a paciência, para que, fazendo a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque ainda dentro de um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo vive da fé. Porém, se ele se apartar, não agradará mais a minha alma. Mas nós outros não somos filhos de apartamento para a perdição, senão da fé para o lucro da alma. Os exemplos dos heróis da fé. Capítulo 11. É, pois, a fé, substância das coisas que se devem esperar, o argumento das coisas que não aparecem, porque esta alcançaram testemunhos antigos. Pela fé que nos entendemos que foram formados os séculos e pela palavra de Deus
o que foi visível foi feito, para que o visível fosse feito do invisível. Pela fé, o que ofereceu Abel a Deus foi muito maior sacrifício que Caim, pela qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho a seus dons. E ele, estando morto, ainda fala por ela. Pela fé que foi trasladado Enoque, para que não visse a morte, e não foi achado, porquanto Deus o trasladou. Porque antes dessa trasladação, teve testemunho de haver agradado a Deus, assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que o que se chega a Deus, creia a Deus, que é remunerador dos que o buscam. Pela fé é que Noé depois recebeu a resposta de coisas que ainda não viu. Temendo, foi aparelhando uma arca para o livramento da sua casa, pela qual condenou o mundo, e foi constituído herdeiro da justiça, que é pela fé. Pela fé é que aquele, chamado Abraão, obedeceu para sair da demanda da terra que havia de receber por herança, e saiu, não sabendo onde ia. Pela fé que ele deixou de ficar na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto fundador é Deus. Pela fé, até a mesma Sara, que era estéril, recebeu a virtude para conceber, ainda fora do tempo da idade, porque creu que era fiel do que lhe havia prometido. Por isso, até de um só homem, e este já como morto, saiu a posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e como a areia inumerável que está à borda do mar. Na fé, morreram todos estes sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, saudando-as e confessando-as que eles eram peregrinos e hóspedes sobre a terra. Porque os que isto dizem declaram que buscam a pátria. E se eles tivessem por certo a memória daquela de onde saíram, tinham na verdade o tempo de tornarem para ela. Mas agora aspiram a outra melhor, isso é a celestial. Por isso Deus não se digna de chamar Deus deles, porque eles aparelhou na unicidade. Pela fé que Abraão ofereceu a Isaac quando foi provado, e ofereceu ao seu filho unigênito aquele que havia recebido as promessas, a quem se havia dito, porque de Isaac é que há de sair a estirpe que há de ter teu nome, considerando o que Deus podia ressuscitar até entre os mortos, por onde ele recobrou também nessa figura. Pela fé abençoou também a Isaac, a Jacó, a Esaú, acerca das coisas que haviam de vir. Pela fé é que Jacó, estando para morrer, abençoou a cada um dos filhos de José. Inclinou-se profundamente perante o fastígio e se deu do seu cetro. Pela fé é que José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel e dispôs sobre seus ossos. Pela fé é que depois de nascido, Moisés o tiveram seus pais escondidos 3 meses, porque ouviram o menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé que Moisés, depois de grande, disse que não era filho de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus que gozar da complacência transitória do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo que os tesouros dos egípcios, porque olhava para a recompensa. Pela fé que ele deixou o Egito, não temendo a sanha do rei, porque se esteve firme, como se vira o invisível. Pela fé que ele celebrou a Páscoa, o derramamento de sangue, para que não tocassem o que matava aos primogênitos. Pela fé que eles passaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando a mesma passagem dos egípcios, foram sorvidos nas ondas. Pela fé é que caíram os muros de Jericó, depois do sítio de 7 dias. Pela fé que Raabe, que era uma prostituta, não pereceu com os incrédulos, recebendo as espias como paz. E que mais direi eu ainda? Faltar-me-á, pois no tempo em que eu quiser falar de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, que pela fé conquistaram reinos, praticaram justiças, alcançaram as promessas, taparam as bocas dos leões, suspenderam a violência do fogo, evitaram o fio da espada, convalesceram das enfermidades, foram fortes na guerra, puseram em fugida exércitos estrangeiros. As mulheres recobraram seus filhos mortos por meio da ressurreição, e uns foram torturados, não querendo resgatar a sua vida, por alcançarem a melhor ressurreição. Outros, porém, sofreram ludíbrios e açoites, além disso, cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, foram cerrados pelo meio, foram tentados, foram mortos ao fio da espada. Eles andaram vagabundos, cobertos de peles de ovelhas, de pele de cabras, necessitados, angustiados e aflitos. Uns homens de que o mundo não era digno.
errantes nos desertos, nos montes e escondendo-se nas covas e nas cavernas da terra. Todos esses provados pelo testemunho da fé, ainda contudo não receberam recompensa prometida, tendo disposto Deus alguma coisa melhor a nosso favor, para que eles sem nós não fossem consumados. Constância nas tribulações, capítulo 12. Eu falei que era 12, é 13. Perdão. E por isso, tendo também posta sobre nós uma tão grande nuvem de testemunha, e deixando todo o peso que nos detém e o pecado que nos cerca, corramos pela paciência ao combate que nos está proposto, pondo os olhos no autor consumador da fé, Jesus, o qual, havendo-lhe sido proposto o gozo, sofreu na cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tal contradição dos pecadores contra a sua pessoa, para que não nos fatigueis, desfalecendo em nossos ânimos. Pois ainda não tendes resistido até derramar o sangue, combatendo contra o pecado, e estáis esquecidos daquela consolação que vos fala, como a filhos, dizendo: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quanto por eles é repreendido, porque o Senhor castiga ao que ama, e açoita todo o que recebe por filho. Perseverai firmes na correção. Deus se vos oferece como a filhos, porque o qual é o filho que não corrige o seu pai? Mas estáis fora da correção. Mas, se estáis fora da correção, do qual todos têm sido feitos participantes, logo sois bastardos e não filhos legítimos. Depois disso, se na verdade tivemos nossos pais carnais, que nos corrigiam muito mais aos pais... Depois disso, se na verdade tivemos a nossos pais carnais, que nos corrigiam e os olhávamos com respeito, como não obedeceremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles que, na verdade, em tempo de poucos dias nos corrigiam segundo a sua vontade, mas este castiga-nos atendendo o que é proveitoso para receber a sua santificação. Ora, toda correção ao presente, na verdade, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas ao depois dará um fruto muito saboroso de justiça, aos que por ela têm sido exercitados. Pelo que levantai em nossas mãos remissas e esses vossos joelhos enfraquecidos, e dai passos direitos com os vossos pés, para que o que claudica não se desvie, antes, porém, seja sanado. Necessidade de paz interior. Segui a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Atendendo ao que nenhum falte à graça de Deus, a que nenhuma raiz de amargura brotando para cima vos impeça, e por ela sejam muito contaminados. Que não haja algum sensual ou profano como Esaú, o por qual manjar vendeu a sua primogenitura. Sabei, porém, que desejando ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar do arrependimento, ainda que o solicitou com lágrimas, porque não vos havei ainda chegado ao monte palpável e ao fogo incendido, e ao turbilhão e à obscuridade. E à tempestade, ao som da trombeta e à voz das palavras que os ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, porque não podiam sofrer o que se intimava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E assim era terrível o que se via. Moisés chegou a dizer: Estou todo espavorido e todo tremendo. Mas vós chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e ao congresso de muitos milhares de anjos, e à igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, e a Deus, que é o juiz de todos, e aos espíritos dos justos consumados, a Jesus, mediador do Novo Testamento, e à aspersão do sangue, que fala melhor do que o de Abel. Olhai, não desprezei ao que fala, porque se não escaparam aqueles que os desprezavam aos que lhe faltava sobre a terra, muito menos nós outros, se desprezarmos ao que nos fala do céu. Cuja voz moveu então a terra, mas agora faz uma promessa dizendo: ainda uma vez eu moverei não só a terra, mas também o céu. Ora, isto que diz, ainda mais uma vez, declara a mudança das coisas movíveis como coisas feitas para que permaneçam aquelas que são imóveis. Assim, recebendo nós um reino imóvel, temos graça, pela qual, agradando a Deus, sirvamos com temor e reverência, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Últimas recomendações: caridade, pureza e desinteresse. Capítulo 13.
Permaneça entre vós a caridade fraternal, e não vos esqueçais da hospitalidade, porque por esta, alguns sem o saberem hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivessem juntamente em cadeias com eles, e dos aflitos como se também vós habitasseis no mesmo corpo. Seja por todos tratado com honra o matrimônio e o leito sem mácula, porque Deus julgará os fornicários e os adúlteros. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com as coisas presentes. Porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. De maneira que digamos com confiança: o Senhor é quem ajuda, não temerei o que possa fazer o homem. Submissão aos chefes espirituais. Lembrai-vos dos vossos prelados que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé haveis de imitar, considerando qual haja sido o fim da sua conversação. Jesus Cristo era ontem e é hoje, o mesmo também será por todos os séculos. Não vos deixeis tirar do caminho por doutrinas várias entranhas, porque é muito bom fortificar o coração com a graça e não com viandas, que não aproveitaram aos que andaram nelas. Nós temos um altar do qual os ministros do tabernáculo não têm faculdade de comer, porque os corpos daqueles animais cujo sangue é metido pelo pontífice no santuário para expiação do pecado são queimados fora dos arraiais. Pelo que também Jesus, para que santificasse ao povo pelo seu sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ela fora dos arraiais, levando sobre nós o seu opróbrio, porque não temos aqui cidade permanente, mas vamos buscando a futura. Ofereçamos, pois, por ele, a Deus sem cessar sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam seu nome. Não vos esqueçais de fazer bem e de repartir dos vossos bens com outros, porque com tais oferendas é que Deus se dá por obrigado. Obedecei aos vossos superiores e sede-lhes sujeitos, porque eles velam, como que há de dar conta por vossas almas, para que façam isso com gozo e não gemendo, pois isso é uma coisa que vos não convém. Conclusão: oremos uns pelos outros. Orai por nós, que temos a confiança de dizerem que nenhuma coisa que nos acusa a consciência, desejando em tudo portar-nos bem. E com mais instância vos rogo que façais isso, para que eu vos seja mais depressa restituído. E o Deus de paz, que ressuscitou dos mortos pelo sangue do testamento eterno a Jesus Cristo, Senhor nosso, grande pastor das ovelhas, vos faça idôneos em todo o bem, para que façais a sua vontade, fazendo ele em vós o que seja agradável aos seus olhos por Jesus Cristo, ao qual é dada a glória por séculos dos séculos. Saudação e bênção. Mas rogo-vos, irmãos, que sofrais essa palavra de exortação, porque pouco foi o que vos escrevi. Sabei que o nosso irmão Timóteo está em liberdade. Eu, se ele vier com presteza, irei com ele ver-vos. Saudai da minha parte os vossos prelados e a todos os santos. Os nossos irmãos de Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Por hoje é só. Um beijo!